Primeiro, eu queria pedir perdão pelo... Opa, peraí, deu um problema. Não foi atraso, né? Mas eu tive uma entrevista aqui em casa e não consegui entrar. A gente está em obra aqui, estou sem espaço, e aí a gente teve um momento que eu precisei de uns 15 minutos. E queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que eu gosto muito assim desse momento de partilha mesmo, da gente poder estar juntos aprendendo, juntos, né? Até falei para a Ivonete na outra equipe que eu gosto de iniciar assim com esse momento de intimidade mesmo, da gente se apresentar, da gente iniciar com as perguntas, porque cada um aqui vive uma realidade diferente, né? Vocês estão me escutando bem? Então, tá. Cada um vive aqui uma realidade diferente. Então, assim, às vezes a minha dificuldade vai edificar, né, a outra pessoa. Então, que a gente pudesse estar iniciando o nosso momento aqui de partilha mesmo, do que a gente vive, qual a nossa necessidade no momento, qual que é a nossa dúvida. Aí, para depois, isso já vai estar dando um norte da nossa continuidade da conversa. Eu fico muito feliz assim de poder estar junto com vocês, da gente sonhar junto com as coisas do reino, né? Quando a gente está em busca de algo novo, é sinal que a gente está sedento demais de Deus, e isso é muito precioso, né? Então, eu particularmente eu gosto muito desse momento mais intimista, mesmo a gente estando tão distante, a gente está tão perto, né? Então, eu queria que cada uma falasse um pouquinho e se tiver algo no coração que queira já expor para a gente estar conversando, eu gostaria de iniciar dessa forma. Tudo bem? Quem gostaria de estar começando? Priscila, Renata, pode desmutar aí e perguntar. Maria também, é uma. Gente, assim, coisa simples mesmo. Hoje a nossa realidade, o que a gente vive, às vezes pequenas dúvidas que traz grandes revelações para a gente. Não fica com dificuldade de falar, não. Às vezes, assim, uma coisa tão simples abre um leque para a gente tão gostoso. Então, sinta-se assim, à vontade mesmo, tá? Quem quer começar? Oi, a Thais. Então, eu vou só me apresentar e depois a gente vai puxando a conversa, porque, né? Esperar um pouquinho. Eu sou a Renata, né? Como a Ivonete me apresentou, sou aqui de Brasília. Faço parte da CIA Pulsátil, né? Aqui da Igreja Batista Apostólica Mundial. E, assim, tenho aprendido muito com vocês, sabe? Com a Regar em si, com o pessoal lá da Torre de Oração. Estou seguindo você, Dani, também. Tenho aprendido muito também esse tempo, sabe? E é a primeira aula que eu participo, então eu estou meio perdida assim ainda, né? Mas estou aqui. Tá. E qual que é a sua expectativa? Ai, não sei. Eu não sei, acho que aprender mais, porque eu creio que um pouquinho que a gente vai absorvendo, é conhecimento que a gente vai adquirindo, né? E coisa que a gente não perde no meio da caminhada. E aí, eu tô aqui para aprender com vocês. Eu falo assim que, às vezes, assim, chegar aqui e dar algo prático, né? Um movimento técnico, algo para vocês, ele não tem tanta profundidade do que a gente compartilhar os nossos testemunhos pessoais, né? Então, eu priorizo essa questão realmente da gente trazer os nossos testemunhos mesmo, o que a gente já viveu, do que chegar e passar uma aula para vocês, algo que é movimento, né?
Então, eu queria entrar mais nessa questão mais profunda mesmo daquilo que a gente já vivenciou e daquilo que a gente ainda vai vivenciar em Deus. Tá bom? Amém. Amém. É que às vezes as pessoas vêm assim numa aula e assim às vezes criam uma expectativa de um movimento montado, um movimento. Isso a gente pode até ter, mas eu acredito que não é tão rico quanto a gente está realmente conversando, né? partilhando e se conhecendo. É isso. Uhum. Concordo. E a nossa intercessora? Maria Auxiliadora. Oi. Eu sou de Belo Horizonte. Frequentei a igreja evangélica quadrangular aqui do bairro, aqui perto de casa. Uhum. A minha expectativa é de aprender mais e mais. Não conhecia você. Com você é a primeira aula. A Amém. outra aula ainda não assisti, não. Tá. Aí Tá eu bom. não te conheço, assim. Nunca te ouvido falar. A gente vai se conhecer hoje bastante. Eu não tinha ouvido falar. Eu vim correndo, cheguei aqui e falei, Ô, não, Glória. Ô, bem. Aí, Uhum. aí o coração está assim, de aprender, né? Eu participo de um grupo porque eu passava de uma outra igreja, aí eu mudei para o bairro aqui, aí agora estamos participando, as meninas são mais maduras, não tem muito, não tem misturado. Eu era do outro grupo, eu era mais velha, agora eu sou, acho que é a segunda ou a terceira. Uhum. Então, para mim, na dança tem sido assim, o novo de Deus a cada dia. Amém. 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 Então, eu sou Priscila, eu sou da Igreja Metodista Central em Cabo Frio. Eu coordeno um projeto de casa de oração aqui, a gente trabalha com intercessão, com louvor, com música. Eu não danço, mas eu amo, eu amo. Eu sou regente do coral aqui também, não que eu saiba muito de música de voz, mas Deus me colocou ali, o regente saiu e colocou na minha mão, eu falei, Deus, e agora o que eu vou fazer? E foi assim, tem sido uma experiência, agora a gente está parado, né? Mas tem sido uma experiência muito linda à frente de coral. E eu falo para Deus, eu não sei fazer, eu não entendo técnica de canto, de voz, eu tenho técnica de instrumento, de piano, que é o meu instrumento que eu estudei a vida inteira. Mas técnica de voz eu não tenho. E é tremendo como o Espírito vem ensinando. E uma das coisas que eu comecei a introduzir nos momentos em que o coral cantava foi a questão da dança. Porque eu não danço, não entendo nada de dança. Na minha igreja não tem nenhum grupo oficial, ninguém que dance durante os cultos, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Em alguns momentos, quando o coral vai cantar, eu convido uma amiga que dança, que é de outra igreja, e é lindo. Eu sou apaixonada, eu acho que essa expressão corporal, né, no momento da adoração, no momento da intercessão, e eu queria entender assim, melhor de quem está inserido nisso, como que isso funciona, porque eu amo ver, entendo que há algo de Deus que é gerado no mundo espiritual quando existe a dança, essa expressão corporal, mas eu queria entender melhor. Então, a minha expectativa é ouvir de vocês que trabalham com isso, né, que estão ali fazendo, como essa relação céu e terra, esse mundo espiritual, Amém. como que isso acontece? Amém, amém. Isso é muito precioso, já é um caminho para a gente trilhar aqui para a nossa conversa, vai ser muito bênção. Uma coisa que eu sempre, quando eu vou em algum lugar, que eu gosto muito de fazer,
não trabalhar apenas com a dança, mas trabalhar com o louvor e a dança junto. Por quê? Porque essa ligação que você sente, que você vê que existe algo sobrenatural, uma ligação de céu e terra entre a voz e o movimento, isso, quando a gente consegue realmente trabalhar dessa forma, é algo surreal que Deus faz, entende? E a gente vê, às vezes, em muitos lugares, a música sendo trabalhada separadamente da dança. E quando eles trabalham separadamente, não é difícil você ver uma sintonia de linguagem de comunicação. Então, eu achei muito interessante o que você falou, por quê? Porque você não é da dança, mas você entende que existe uma conexão. E para essa conexão existir, é muito interessante, é muito importante a música e a dança caminharem juntas. Por quê? Porque a gente libera uma profecia falada e uma profecia dançada. E o que acontece? Quando eu vejo o que a maioria, não todos, mas a maioria das pessoas, elas são muito visuais. E elas recebem muito daquilo que elas veem. Entende? Por isso que a dança ela tem um papel assim fundamental na profecia cantada através da música. Quando existe essa sintonia, essa mesma linguagem de comunicação, Deus faz uma forma assim que eu falo que acontece como se fosse uma explosão nos ares. A palavra, a profecia, ela é liberada de uma forma mais clara. Isso em vários sentidos. Isso desde uma ministração no altar, ou desde uma ministração de oração, uma ministração de intercessão, de evangelismo. Então, assim, em todos os aspectos que a gente usa, eu vou falar a linguagem da dança, mas é as artes em geral, existe uma linguagem de comunicação. Eu vou estar especificando mais a questão da música e da dança hoje, então, que é mais o nosso foco aqui. Por isso que é tão importante que o louvor, o coral, as pessoas que trabalham com o que vai ser liberado através da voz, entendam o papel fundamental que a dança traz na soma dessa linguagem declarada, entende? A gente vê que existe às vezes, muita dificuldade até assim, de aceitação da dança nas igrejas, porque não houve um entendimento nem de quem faz, às vezes até mais de quem faz, porque como ela não tem entendimento, acaba virando, a gente chama tipo como se fosse uma firula. E a dança, ela não é uma firula, ela não é um enfeite, ela é algo que vai trazer o céu para a terra visualmente. Então, existem movimentos que você faz, que é uma liberação dos ares em cima daquilo que está sendo profetizado através da voz. Por isso que eu falo que a profecia, né, ela é liberada sempre em cima da palavra. Então, Deus, quando ele criou o mundo, ele criou o mundo em cima da palavra, né? Então, a palavra de Deus, a partir do momento que a gente tem a palavra incutida dentro de nós, né? Tem aquele versículo que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Né? Então, assim, dentro de quem ministra com a música, ou de quem ministra corporalmente com os movimentos, se nós estamos cheios da palavra, quando a gente vai manifestar isso, é isso que vai transbordar de dentro da gente, entende? Então, se você não está cheio, simplesmente você vai dançar firulas, entende? Por isso que a profecia, ela está embasada em cima da palavra. Agora, uma profecia cantada e dançada, ela é muito forte. Independente da área que a gente vai atuar, entende? E eu falo assim, eu gosto muito de enfatizar essa questão de que Deus, ele não existe um padrão, né? E às vezes a gente tenta colocar, não, porque lá, vamos supor, a igreja do bairro faz assim, eu vou fazer assim e vai dar certo, né?
E eu assim, eu gosto muito de sempre colocar para cada lugar que eu vou que Deus tenha uma unção específica para cada lugar, sabe? Não é, tipo assim, eu fiz uma época, chamava Operação Raízes Brasil. Eu passei por todas as regiões do Brasil fazendo altares de adoração. E cada lugar que eu ia, era uma igreja diferente, era um estado diferente, era um lugar diferente. Então, assim, sempre quando eu ia para um lugar, eu ia estudar sobre aquele lugar, tanto na palavra, quanto culturalmente, quanto sobre tudo que era daquele lugar, para que eu tivesse conhecimento para liberar algo específico para aquele lugar, para aquela estação, né? E quando a gente trabalha dessa forma, porque aí o que acontece? Eu lembro que às vezes eu ia assim, vamos supor, eu ia no Bola de Neve, aí parecia que quando eu ia num outro Bola de Neve, parecia que eu estava na mesma igreja, parecia que o pastor falava igual o pastor da sede, as meninas dançavam igual as meninas da sede, era uma réplica, né? Claro que a gente existe uma organização de cada ministério, né? Um direcionamento que Deus dá para cada um. Mas a unção, ela é específica para cada equipe. Deus tem uma identidade específica para cada equipe e para cada pessoa individualmente falando. E isso que eu acho que é muito rico, a gente realmente buscar em Deus, porque Deus ele é muito criativo, né? Assim, é uma criatividade sem fim. E às vezes a gente se limita a sempre fazer, talvez, eu nunca fiz dessa forma, mas eu vejo muita gente fazendo assim, elas olham e replicam, ou elas reproduzem o que elas veem, né? Elas não geram em Deus. E eu acredito que a dança, a profética, tudo que a gente faz é gerado primeiro, entende? Quando eu cito sobre Miriam, que Miriam abriu o mar, né? Que Miriam abriu o mar, não, quando Deus deu o direcionamento de pôr o cajado, e o mar abriu e ela passou dançando e as mulheres vieram dançando atrás dela, eu falo que aquela dança de Miriam foi uma dança gerada, né? Ela não simplesmente, que legal, não, se a gente for puxar a memória, tudo que Miriam fez para que realmente aquela dança se concretizasse foi algo que foi gerado lá atrás, desde quando ela pegou o irmãozinho dela, pôs no Moisés, pôs no Rio Nilo, levou, depois foi lá, né? Falou com a mulher que adotou a criança, chamou a mãe dela, quer dizer, foi toda uma estratégia, tudo aquilo foi algo que ela foi gerando, né? Depois, quando o irmão cresceu e aí assumiu. Quando houve aquela dança da vitória, foi uma dança extremamente profética, foi uma dança que foi gerada por anos, né? Então, e ainda ela carregou muitas e muitas mulheres atrás dela. Então, eu acredito que aquilo que a gente faz, a gente precisa gerar em Deus, né? Trazer a unção específica que Deus tem para cada uma de nós, não só individualmente, mas também ministerialmente. E isso vai fazer com que a gente carregue muitas e muitas outras pessoas atrás de nós, porque a unção, ela transborda, né? Ela contagia, né? Ela traz vida, ela transforma o ambiente, ela traz cura. Então, assim, por isso que assim, a dança e a música, e não só a dança e a música, mas as artes em geral, elas têm um poder assim, enorme quando a gente sabe realmente aquilo que Deus quer derramar, o que Deus quer fazer em cada lugar. Mas eu percebo que as pessoas têm uma trava, né? Porque ou falta entendimento, ou elas não sabem que caminho caminhar, que passo dar. Por isso que é muito legal a gente partilhar, porque às vezes o que eu já vivenciei, o que eu já passei, pode ser o começo da sua caminhada, né? Ou o que você já passou pode ser o que eu estou passando. Então, essas experiências, elas abrem a nossa visão e traz um entendimento mais prático para a gente falar, poxa vida, é isso, né? Às vezes a gente fica sofrendo, você fala, meu Deus, mas como que eu vou fazer? E às vezes a pessoa compartilha e você fala assim, gente, é tão simples, é isso. É um passo, né? Então, eu acho que é a partir daí que a gente precisa realmente trazer esse entendimento. O grupo passado, eu comecei falando a respeito de Davi,
que foi uma parte que Deus trouxe no meu coração para estar compartilhando com eles, eu vou estar compartilhando com vocês também. Aquela passagem que fala, quando Davi venceu Golias, todo mundo conhece, né? Sim, né? Tá. Naquela passagem, quando Davi falou com o rei Saul, que ele queria enfrentar o Golias, né? Que o rei Saul... aí ele convenceu o rei Saul, falando que ele teve com o leão, que ele teve com o urso, e ele derrotou. Então, que para aquele filisteu, para ele ia ser algo não tão difícil, porque ele já estava acostumado a lutar com os grandes animais, e ele era o pastor de ovelha e tal, né? E aí o rei falou, então vai, né? Mas o que eu acho muito interessante nessa história são duas coisas. Uma, que Davi, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha convicção daquilo que ele ia fazer. Então, quando a gente tem intimidade com o Pai, a gente é tomado por uma coragem que não é nossa, né? Porque você sabe quem está te falando, quem está te conduzindo para aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, quando você tem intimidade com Deus, você sabe, ele sabia a voz de Deus, né? Ele era pastor de ovelha, ele era um adorador, ele tinha intimidade ali nas malhadas, né? Então, assim, o primeiro ponto muito forte que eu acho que ele conseguiu vencer Golias foi que ele tinha intimidade e ele sabia que Deus estava com ele e que era um direcionamento de Deus, ele estava cheio da presença de Deus. Aí, o que o rei Saul fez? Ele pegou... vestiu Davi lá com a armadura dele, colocou todos aqueles equipamentos, todas aquelas coisas, e Davi, a hora que ele vestiu tudo aquilo, ele falou assim, não, eu não posso fazer o que eu vim fazer dessa forma, né? Por quê? Porque ele estava revestido daquilo que não era o que Deus tinha para ele. Não era a ferramenta que Deus entregou para Davi. Então, a ferramenta que Deus entregou para a Ivonete não é a ferramenta que Deus entregou para a Priscila, que não é nem para a Maria, nem para a Renata, nem a minha. Cada um que Deus entregou uma armadura, uma ferramenta diferente. E, às vezes a gente se frustra porque a gente quer padronizar isso, e não existe padrão. Então, quando Davi ele arrancou tudo aquilo que não era dele, e ele pegou aquilo que ele tinha habilidade, que era o cajado, né, de pastor, e a funda lá com as 5 pedrinhas, né? Eu acho legal que as 5 pedrinhas, para mim, elas representam 5 ministérios, né? Porque a gente tem a questão do evangelista, do apóstolo, do mestre, do pastor e do profeta, né? Então, ainda tem isso, né? Essa unção que cada uma aqui carrega. Um pode ter uma unção mais pastoral, outro mais uma unção de adorador, mas ele pegou a ferramenta que ele tinha, aquilo que ele tinha domínio, né? Então, a Priscila ela tem habilidade em tocar piano. Talvez seja essa ferramenta que Deus vai usar ela para trazer cura sobre as vidas das pessoas, a ferramenta principal, porque depois disso começa a multiplicar outras coisas, né? Você vai ativar outros dons em outras pessoas. Mas eu não estou ouvindo. Mas Deus deu uma ferramenta específica para cada um. Então, esses 2 pontos de Davi que eu queria assim, que ficassem guardado no coração de vocês. Um é a intimidade, saber ouvir a voz de Deus para poder fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E aí você é encorajado, porque pode ser o que for. Assim, às vezes eu falo assim, nossa, Deus, eu fiz isso, mas assim, na verdade eu nem vi que eu fiz, mas não foi eu que fiz, porque eu tinha convicção de que Deus me chamou para fazer aquilo. Se fosse por mim, eu ia ficar com medo, sei lá, e falar, não. Então, assim, quando a gente tem essa intimidade, tem convicção do que Deus chamou, já é o primeiro passo. O segundo é você não vestir a armadura de ninguém, é você trazer, né? Deus vai te mostrar qual é a ferramenta que você tem habilidade. Porque a nossa habilidade daquilo que a gente faz traz também autoridade no reino espiritual. Porque se eu tenho
pouca habilidade no que eu faço, eu vou ter pouca linguagem para poder impactar, entende? Até para a gente ser espontâneo, a gente precisa dominar a técnica, né? Espera só um minuto. Já vou, amor, tô aqui. Até para a gente ser espontâneo, porque as pessoas, às vezes, elas se escondem atrás, o que eu faço é profético, mas o que é o profético, né? Até para a gente ser espontâneo, a gente precisa ter habilidade. Para você declarar a palavra, você precisa conhecer. Para você tocar um piano, você precisa ter habilidade para tocar um piano. Para você adorar com acessórios, né? Porque a Ivonete até pediu para trazer um pouco do entendimento dos elementos, né? A gente precisa ter habilidade, né? Então, assim, às vezes a gente quer fazer as coisas muito mais ou menos, e o mais ou menos ele não impacta, né? Tem uma frase que o meu pastor fala que a excelência, ela edifica os homens e glorifica a Deus. Então, se a gente quer trabalhar no ramo das artes, a gente precisa buscar um pouco da excelência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Entende? Se Deus te chamou para ser um intercessor, então você vai ler sobre isso, você vai estudar sobre isso, para você ter autoridade naquilo que você está fazendo também. Não estou falando de técnica de dança, sabe? Não estou falando de bailarino. Eu estou falando que a gente precisa ter o conhecimento e a habilidade, como Davi, a intimidade e a habilidade naquilo que ele fazia, para que a gente possa realmente atingir, né, o alvo. Aí eu queria estar falando com vocês assim, a respeito da dança, no sentido assim, Dani, mas eu não sou bailarina. Eu falo assim, que cada um tem um chamado específico. Até os bailarinos, eles têm um chamado de ganhar os artistas para Deus, tecnicamente falando. Mas a noiva de Cristo foi chamada para adorar a Deus, entende? A dança, lá em Jeremias 31:13, fala assim. Pode passar? Pode. Lá em Jeremias 31:13 fala assim, né? Que a virgem se alegrará na dança, os jovens, os velhos terão visões. Então, assim, a dança, ela não é para os bailarinos, ela é uma profecia para a noiva de Cristo, é para todos nós, né? Só que a gente precisa entender aonde o Senhor nos chamou e para que Ele nos chamou. A gente pode atuar na dança, na intercessão, a gente pode atuar na dança na cura, a gente pode atuar na dança no evangelismo, a gente pode atuar na dança no altar, né, como ministro no altar, a gente pode atuar na dança no movimento de intercessão em casa, a gente pode atuar na dança, assim, são várias formas que a gente pode atuar na dança fazendo os atos proféticos, mas tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter um direcionamento de Deus e saber para que a gente foi chamado. Entende? Deixa eu pegar aqui. Quais as formas que a gente pode estar utilizando a adoração com dança envolvendo os elementos? Quando eu falo de elementos, eu estou falando de qualquer objeto, acessório, instrumento, cada um chama de um nome, né? Um se chama de instrumento, acessório, objeto. Então, assim, qualquer coisa que você está fazendo além do seu corpo. Até o nosso corpo ele pode ser um instrumento de comunicação. Entende? Então, se a gente tem um entendimento daquilo que a gente está fazendo, a gente consegue liberar na terra aquilo que está no coração de Deus. Então, se a gente escuta a voz de Deus, a gente consegue trazer rema para o momento que a gente está vivendo, essa linguagem que Deus está querendo derramar. Entende? Sim? Aí eu vou estar colocando alguns tópicos da onde a gente pode estar usando o elemento como algo que vai trazer um entendimento para aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente pode estar usando um acessório, um elemento para fazer os atos proféticos, né? Então, quando a gente utiliza qualquer objeto
para fazer um ato profético, a gente traz de uma forma visual mais clara para quem está vendo, ou até para a gente mesmo, ou para Deus. Pode ser algo que seja só você e Deus, não necessariamente precisa estar todo mundo vendo. Mas pode ser que as pessoas estejam vendo também. Então, assim, vamos supor um exemplo. Se você pegar a bandeira do Brasil, derramar o óleo sobre a bandeira do Brasil, quem está vendo, é muito mais fácil entender o seu ato profético do que você só orar, só falar. Então, o acessório, o elemento, ele é muito rico nessa questão de você estar utilizando para fazer os movimentos de atos proféticos. Porque o que acontece? Todo elemento bíblico, seja ele bíblico ou não, vou dar um exemplo de um bíblico e um não bíblico. A gente não vê na Bíblia um bambolê. A gente não vê na Bíblia mas a gente vê a roda na Bíblia. A gente vê o chofar, a gente vê os estandartes, a gente vê a menorá, a gente vê os véus, tem fita, tem muita coisa, tem muito elemento bíblico e tem muita coisa que a gente usa hoje que faz parte da nossa cultura, que também é visual e soma naquilo que a gente quer liberar. Incluindo as cores. Cores é algo muito literal que soma muito naquilo que a gente quer liberar. Então, a gente está orando sobre o sangue de Jesus, né? Se você usa um véu vermelho, isso vai ser muito mais claro para quem está vendo, para você estar orando, ou estar dançando, ou estar ministrando, entende? Então, os elementos, eles existem sempre um significado por trás. A gente nunca utiliza ele porque ele é algo bonito. Vamos pôr porque é bonito. Vamos pôr algo bem brilhante, que é bem bonito para chamar atenção. Não é esse foco. Então, assim, existe um entendimento por trás. A gente sabe que, vamos supor, o chofar. O chofar não é só você pegar e tocar. É até estranho quando você escuta alguém pegando um chofar, tocando, sem conhecimento, porque o chofar, ele tem os toques específicos. Então, as pessoas, dependendo do toque que era tocado, né, elas sabiam se elas tinham que desarmar a barraca, se elas tinham que entrar em processo de adoração, se elas tinham que se preparar para a guerra, apenas com o toque. Então, existe uma linguagem de comunicação em cima daquilo que a gente faz. Quando um estandarte era levantado, aquela tribo sabia que elas tinham que hastear acampamento, né? Quando a gente vê uma bandeira branca no meio da guerra, não existe uma comunicação? Opa! A criançada é que a gente está com reforma, está passando por aqui. Então, todos os elementos, eles existem uma linguagem do que está sendo declarado. E isso é muito importante a gente conhecer, porque a gente não fica fazendo as coisas, sabe, sem propósito. Tudo bem até aqui? Aí, outra forma que eu falo da noiva, porque a dança, ela não é aquilo que eu falei para vocês, não é um chamado específico para os bailarinos, é para a noiva de Cristo. Quem é que é a noiva de Cristo? Né? Para todas nós, eu falo que é isso. E o acessório, às vezes eu dou um exemplo assim, que um elemento, uma bandeira, vamos dar um exemplo de uma bandeira. Eu faço uma comparação da bandeira com o buquê da noiva. Quando eu casei, quando eu estava indo para a igreja, o motorista falou para mim uma coisa assim, que eu guardei até hoje. Ele falou assim, você tá nervosa? Eu falei, eu tô. Aí ele falou assim, então pega no buquê, a hora que você for entrar, você aperta o buquê. Todo o nervosismo seu vai pro buquê, você vai ficar bem. E eu falo que assim, o acessório, o elemento, a princípio, para quem nunca ministrou, é que nem o buquê da noiva. Quando você tá numa reunião de oração, aí você, de repente, você pega a bandeira e dá na mão de uma irmã. Quando você vê, a irmã já está na unção. Porque o que acontece? Ela transfere a vergonha dela, o medo, a dificuldade para o acessório. Quando ela pega na bandeira, é automático, ela começa a movimentar.
E a partir do momento que ela começa a movimentar, ela começa a desfrutar daquela liberdade do movimento de adoração, que é a liberdade do movimento da noiva. E um pouco daquela vergonha, tudo parece que ela é transferida para o elemento. E às vezes, quando você põe os véus, né, no movimento ali de mulheres, você começa a ver as pessoas romperem na adoração, porque o elemento ele tem essa função de repente, quebrar essa vergonha e você querer mexer. Então, a princípio, mesmo que seja sem entendimento, ela vai desfrutar do movimento de liberdade. Então, o primeiro passo é você ativar nas pessoas esse movimento de liberdade. Ela se sentir a noiva de Cristo, sabe? Você liberar um cântico novo, liberar um movimento novo na presença de Deus. Depois vem o ato profético de ministro no altar, mas esse movimento de liberdade é para a noiva, para todas nós. Isso é muito bom. Aí outro ponto que a gente usa muito o acessório no evangelismo, né? Para quem trabalha com evangelismo de rua, para quem vai, né? Sai das quatro paredes, vai ganhar as pessoas para Jesus através das artes. Os elementos, eles são assim, muito, a gente fala que eles são iscas. Quando você usa algo que, né, vamos supor, um swing de luz ou uma pirofagia, aquilo chama atenção como se fosse uma isca para pescar o peixe. Aquilo a gente usa como estratégia de isca para chamar a atenção das pessoas com um propósito. Então, a gente usa muitas coisas nessa questão do evangelismo, na questão dos elementos. Dentro dessa área, a gente tem assim, um acervo muito grande assim, para estar contando da salvação, a gente usa as cores, né? Então, assim, tem bastante coisa também que dá para a gente fazer na questão do evangelismo. E como ministro no altar, eu queria abrir com vocês 1 Coríntios 14, de 7 a 11. Primeira Coríntios 14, de 7 a 11. Posso ler? Eu vou esperar a Maria. Pronto? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, assim, tudo que a gente faz, existe uma linguagem, existe um porquê. Então, nada a gente faz por fazer, né? Aqui fica bem claro, assim, que existe sempre um propósito, uma comunicação naquilo que a gente faz, independente do que for. Quando a gente levanta um altar de adoração, a gente precisa saber, assim, existe duas formas, né? Você pode levantar qualquer manifestação que a gente faz, a gente está cultuando alguém, isso que eu queria dizer. Ou a gente está cultuando ao Senhor, ou a gente está cultuando outros deuses. A gente precisa saber quem a gente está cultuando, porque toda manifestação de arte, ela levanta um trono para alguém. O que acontece é que as pessoas, elas fazem assim, eu faço uma coisa na igreja e uma coisa fora, né? E não tem como a gente ser, né? Claro que a pessoa pode, mas assim, a gente
precisa se santificar, se separar para ser independente de onde a gente está, né? Então, tudo que a gente faz, a gente levanta um altar para alguém, né? Aonde a gente estiver. Então, assim, é muito claro que a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo, quem a gente está cultuando, o que altar a gente está levantando, né? Diante daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, como ministro no altar, para quem sobe na plataforma para ministrar para outras pessoas, existe uma responsabilidade muito grande no sentido de que a gente está sendo exposto para outras pessoas nos verem, né? E aí o que acontece? Quando a gente sobe para ministrar, a gente tem uma responsabilidade de ter uma linguagem de comunicação clara com as pessoas. Entende? Porque a partir do momento que você sobe, você se expõe, você está pregando através do seu corpo, né? Você está cantando algo, você está liberando um som, né? Que som é esse, né? Da onde você se inspirou? Que dança você está liberando, né? Então, quando a gente sobe no altar, a nossa linguagem corporal, eu falo que assim, é que nem o abecedário, né? Se eu sei falar só A, E, I, O, U, a minha linguagem corporal de comunicação vai ser muito limitada. Então, quanto mais eu conhecer, mais a minha linguagem corporal vai falar mais com as pessoas, entende? Porque eu estou exposta. É diferente da noiva do buquê, né? Quando a gente sobe no altar, a gente precisa entender que a gente está liberando algo visual para as pessoas que estão nos vendo. Então, existe uma responsabilidade de você. Aí entra aquilo que eu falei, né? A unidade entre o louvor e a dança, ela é um boom na mão de Deus quando tem esse entendimento. Porque as pessoas vão receber de uma forma muito clara aquilo que Deus está querendo derramar, entendeu? E aí tem também, assim, os elementos, eles são muito usados para grandes coreografias e espetáculos, também eles somam muito visualmente. Lá na minha igreja a gente faz o Alto de Páscoa anual, então, assim, a gente usa muito elemento para questão visual, elementos grandes, né? Então, também é uma outra forma que vem a somar na questão literal, né, daquilo que a gente está falando. E também a gente usa muito na questão para trabalhar com cura e intercessão. Então, os acessórios, a dança, a gente usa muito na questão de cura e intercessão. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Marcos 16, vamos lá. Quando Jesus ele ascendeu, né? Ele deixou um mandamento, né? Ele falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A gente usa muito a questão do movimento, da dança, para trabalhar cura cura nas pessoas, né? Assim, intencionalmente eu tô falando, porque assim, quando a gente ministra no altar, assim, existe cura, libertação, a gente sabe que as pessoas são impactadas, algo rompe na vida delas, né? Quando a gente tem um direcionamento. Só que a gente não tem muito alcance sobre isso, né? Deus, ele fala com cada um de uma forma individual. Mas a gente também pode trabalhar a questão da cura intencional mesmo, né? Você ali no seu grupo de oração, você está ministrando sobre a vida de alguém
e liberando cura através dos seus movimentos. Então, isso é muito lindo, porque Deus, assim, Jesus, ele curou, ele quebrou muito paradigma, né? Ele curou no sábado, Jesus, de uma forma, de um jeito, ele pôs o guspe lá, o barro, cada hora ele fez de um jeito. Então, assim, não existe um padrão, existe apenas você obedecer o direcionamento que Deus te der. Porque, assim, quem cura é o Senhor. Então, assim, a gente, o que eu vou perder de ir lá fazer o que Deus está me pedindo? Se curar, foi Deus. Se não curar, foi Deus. Então, assim, eu não tenho poder de cura, né? Porque a cura quem faz é o Senhor. Mas eu tenho o poder da obediência, de fazer algo que Deus me direciona a fazer, independente do que for, né? Às vezes é algo fora do padrão, como Jesus fazia as coisas fora do padrão. Acho que eu dei um exemplo na outra turma, que eu fui dar um treinamento para uma igreja, e aí, antes do treinamento, eu fiz um passeio com meu marido, fui almoçar de moto, e lá no restaurante que eu estava tinha bastante pavão. E tinha bastante peninha de pavão, assim, caidinha no chão. E Deus, assim, colocou no meu coração para eu estar pegando aquelas peninhas. Eram umas peninhas bem fofas, assim, tinha as beiradinhas dela, era tudo verde e amarelo, cor do Brasil, assim, era bem lindinhas. E eu peguei as penas, né, fui para casa. Ai. Aí eu apertei alguma coisa aqui. Mas voltou? É. Eu peguei aquelas peninhas. Tá, voltou normal? Tá. E aí eu fui ministrar, né, lá pro pessoal, e aí eu senti no coração de chamar se tinha alguém que estava enfermo. E aí uma irmã veio, pedi para ela ficar no meio, expliquei para eles o movimento que eu ia estar fazendo, para eles entenderem, né? E pedi permissão para ela, para orar por ela por cura. E aí eu senti de pegar aquelas penas e comecei a dançar por volta dela, liberando aquelas penas, e depois, no final da oração, eu peguei uma peninha e dei para ela de presente, para ela levar para casa como um memorial profético na vida dela. E ela foi embora, e assim, era um treinamento, na verdade eu estava ensinando, assim, trabalhando com eles essa questão de como orar por cura, como trazer esse movimento, né, de intercessão com a dança, com o movimento e com algum elemento, né? E aí depois eu fui, passou um tempo, eu fui no culto, a minha igreja é muito, muito, muito grande. E aí essa irmã, eu não conheço, ela veio no culto, ela falou assim, Dani, eu não sei se você lembra de mim, mas eu queria só compartilhar com você que você fez uma oração que eu tenho a pena lá em casa até hoje, eu guardei para mim. E eu queria testemunhar para você que eu fui curada. E eu fiquei muito feliz, assim, porque foi algo muito diferente do tradicional, né? Assim, então, o que eu queria estar compartilhando com vocês é que realmente Jesus, ele cura, assim, não existe um padrão, né? Mas a gente precisa realmente liberar esse movimento, porque a gente carrega essa... É um mandamento, a gente carrega essa unção, sabe? De orar pelos enfermos, se você tiver um direcionamento de ir no hospital, de ir em alguém que está doente, sabe? Alguém com depressão, alguém... Você ter, né, essa ousadia de romper em Deus e trazer esse movimento de liberdade, esse movimento de intercessão, de cura. Às vezes você pode pegar a roupa do seu filho que está desviado, né, e adorar ali com a roupa, dançar, ministrar sobre a cama. Eu não sei, são estratégias, são direcionamentos que Deus vai dando para que a gente venha desfrutar de uma nova forma, né, de adoração. Então, assim, com relação aos acessórios, aos elementos, o que eu tenho para compartilhar com vocês, assim, de vivências, aonde a gente pode estar atuando, são dessas formas. E sobre a obediência mesmo, né? Você ter uma palavra de Deus e você
ser obediente é muito precioso. Vou dar um testemunho para vocês. Quando eu fui a primeira vez para Israel, Deus me deu uma palavra. Lembra que eu falei que o profético ele anda sempre embaixo de uma palavra, né? Então, Deus me deu uma palavra que era uma aliança de perdão como criança. E aí eu arrumei a minha mala, levei como se fosse um arquinho, assim, como se fosse um anel maiorzinho, assim, já com essa palavra, já com um elemento na minha bolsinha lá, né? Já acreditando que Deus ia fazer algo com aquilo. E fui para a minha viagem. Foi eu mais 3, era uma do louvor, eu que ministrava assim com movimentos. Eram 3 do louvor e eu. E a gente foi num evento que era de intercessão mesmo, de adoração. E a gente tinha, a nossa torre de adoração era junto com os africanos. Então, todo dia a gente tinha uma torre de intercessão e adoração junto. Eram vários povos misturados, né? E eu não falo outra língua, eu não sei falar, só falo português mesmo. E aí era um evento com muitas nações. Então, lá, na verdade, que eu entendi o meu chamado, porque quando eu fui ministrar, na verdade, eu não fui para ministrar, eu fui para o evento, chegamos lá, como era só gente de brasileira, a gente ficou responsável por representar o Brasil no evento. E aí eu fui ministrar com movimentos, né? E foi lá que eu tive esse entendimento. Por quê? Como eu não falava os movimentos do meu corpo para me comunicar. Então, lá eu entendi essa linguagem corporal, porque eu me comunicava através da minha expressão corporal. E começou assim, né? E aí eu ia para a torre de adoração todos os dias, né? Era um movimento fechado. E desde criança eu tinha um sonho, assim, de conhecer o Mar Morto. Então, quando eu fui para Israel, eu lembro que eu ficava imaginando, quando eu era criança, eu via aquele livro de geografia, e eu ficava imaginando o Mar Morto. Para mim, assim, criança, eu achava que o mar era preto. Então, assim, era algo que eu tinha, assim, de desejo no meu coração. E quando eu fui para Israel, eu falei assim, gente, eu vou conhecer o Mar Morto, porque ficar lá, né? E eu fui para a torre e eu tinha esse compromisso com a torre, e no último dia da torre de oração, não tinha acontecido a palavra que Deus deu, não tinha acontecido nada. E era o dia do passeio do Mar Morto. E aí eu fiquei na dúvida, falei, Deus do céu, eu quero ir ver o Mar Morto e a palavra que o Senhor me deu não aconteceu, o que eu faço? E as meninas foram para o passeio e eu fiquei para a torre. Não fui para o passeio porque eu queria obedecer a voz de Deus, né? E fui para a torre, cheguei lá na torre, o pastor da torre falou assim, gente, olha, Deus está me conduzindo, o Espírito Santo está me levando a falar a respeito de uma aliança de perdão. Aí eu já falei, ai, Jesus. Eu fiquei, né, porque aí eu já fui na minha malinha, peguei minha aliança e falei para o pastor, falei, olha, pastor, né, compartilhei, falei assim, olha, eu vim do Brasil e Deus me deu essa palavra que eu ia liberar perdão, como perdão de criança. E aí, olha o que aconteceu. O pastor, ele era bem negro, ele falou assim, eu sou filho de brasileira e eu queria te pedir perdão porque, nossa, eu não sei, não lembro que terra, de qual cidade que eles eram, mas ele falou assim, a gente envia muitos feiticeiros para o Brasil para fazer trabalho, e eu queria pedir perdão por toda a feitiçaria, por todo o trabalho por toda a raiva que os africanos têm dos brasileiros e tal. E aí eu falei para ele, e eu sou brasileira, e a minha mãe disse que a minha bisavó, ela veio acorrentada da África para o Brasil, né? Ela era escrava. E então eu tenho, né, descendência de africano e eu queria te perdoar, né, por todo. E aí a gente segurou lá na aliança e fizemos um ato profético, me deram perdão para o outro.
E eu fiquei mal feliz, né? Falei, ai, aconteceu a palavra que Deus deu e todo aquele movimento. E aí acabou a torre, eu fui encontrar com as minhas amigas, daí o guia turístico chegou para todo mundo, assim, chegou um ônibus, né? Todo mundo, assim, no coisa. Ele falou assim, gente, olha, eu não sei o que aconteceu, o cara falando, o guia. Mas esse grupo aqui, que era eu e as minhas amigas, foi contemplado para passar a noite num hotel 5 estrelas na porta do Mar Morto. Eu falei, ai, Deus, vocês não acreditam, gente. Eu fiquei num hotel, parecia o Harém, assim. E aí eu fui, porque o pessoal que foi para o Mar Morto, eles só passaram de ônibus para conhecer. E a gente ficou dormindo, eu pus roupa de banho, eu fui no Mar Morto, eu nadei. Então, assim, eu estou contando esse testemunho só para edificar a fé de vocês, assim, na questão de que quando a gente obedece, Deus, ele nos surpreende, entende? E era isso, gente, que eu queria estar compartilhando com vocês hoje. Queria que alguém falasse algo, ainda se tem alguma dúvida. Amém, amém. Dani, é interessante, isso sempre acontece, né? A proposta é a mesma aula, em turmas diferentes, mas sempre assim, Deus nos surpreende e vem algo assim que enriquece muito. Então, assim, é a mesma aula, mas totalmente diferente. É estranho, né, dizer que é a mesma. Uhum. Porque assim, meu Deus, eu falei, gente, o pessoal que estava na segunda tem que assistir a aula de hoje. Muito bom. A gente não está gravando, né? A gente podia ter gravado, né? Tá gravando. Legal. Estamos. Legal. Então, justamente por isso também, porque nós estamos gravando e algumas pessoas disseram que aconteceu imprevisto e não podiam estar aqui hoje perguntando, a aula vai estar gravada? Eu falei, sim. Então, para esses irmãos, né, que vão estar assistindo depois, a aula vai estar gravada, eu queria, assim, que, além daquilo que você já nos trouxe, né, que foi muito bom, eu queria ver o que você pode estar nos acrescentando. Por exemplo, como a Priscila, também eu coordenei uma casa de oração aqui na nossa cidade por bastante tempo. E ali na casa de oração a gente só tinha os músicos, né? Os cantores, tangedores, né? Os músicos e os intercessores. E era justamente aquilo que eu já tinha visto no iHope, Kansas City, né? Agora eu fiquei sabendo que existem também os bailarinos que ministram lá em Kansas City, lindo, lindo de ver. Mas nunca vi, quero ver. Tem, e eles ficam em outro espaço, é porque não aparece na gravação, mas tem alguns vídeos no YouTube que a gente percebe onde que eles ficam. E é lindo o que eles fazem. Então, quando a pastora Adriana, né, me chamou, eu falei, tá, ok, eu conheço, sei como que é a visão, né, que é baseado no modelo Arpitaça, baseado naquilo que acontece nos céus, né, que é falado em Apocalipse 5, né, dos 4 seres viventes, dos 24 anciões, que adoram o Senhor 24 horas, 7 dias por semana, né, continuamente diante do Senhor. Então, nós estamos aqui na torre ministrando para o Senhor. Nós estamos liberando um som, nós estamos ofertando uma adoração e crendo que nós estamos levantando altares, né, na nossa cidade, na nossa nação, tronos de adoração, e com isso nós estamos atraindo uma atmosfera, né, da glória, da presença de Deus, e isso atrai a justiça de Deus, é liberada, e isso impacta, né, na atmosfera espiritual da nação, e isso é uma forma de batalha espiritual também. E aí eu ficava assim, pensando, gente, mas os bailarinos? Porque a maioria
né, dos líderes de turnos que fazem parte hoje são da Regar, né, ou até mesmo não são da Regar, mas ministram com danças. E eu ficava assim, meu Deus, como? Como? Me explica, Senhor. Como? Porque ali na igreja ou no evangelismo é uma linguagem corporal, e eles estão ali levando uma mensagem, né, para as pessoas. Uhum. As pessoas estão ouvindo e sendo ministradas. Mas nos turnos, o público não é as pessoas, né? O nosso público É o Senhor. é o Senhor, né? Então, assim, você começou hoje falando sobre estarmos abastecidos, né? Cheios da palavra, porque é a palavra que nós liberamos de forma profética pela da nossa adoração. Você falou também outros conceitos, outros entendimentos a respeito disso. Mas eu queria que você pudesse estar acrescentando diante disso que eu falei, o que você pode estar nos trazendo de entendimento para nós que ministramos na torre, né? Nós estamos ali entregando para o Senhor uma adoração pela nossa expressão corporal. Tá. Eu acredito, assim, eu acho que são linguagens diferentes. No caso, nós vamos, nesse caso, a gente vai estar declarando o nosso amor ao Senhor. Com isso, a gente atrai a presença do Senhor. E aí a atmosfera é mudada, porque quando ele vem, né, ele trabalha naquilo que o que é ligado na terra é ligado no céu. A gente atrai a presença dele. Então, assim, nesse caso, a gente não vai se preocupar em ser uma linguagem para as pessoas, mas a gente vai se preocupar em atrair a presença dele, né? E eu faço uma vivência prática com os alunos para trazer um pouco desse entendimento corporal de atrair a presença dele. Que é um pouco diferente, assim. Então, geralmente, como que eu faço, corporalmente falando? Para as pessoas que têm, muita, assim, quem já dança é uma coisa, mas para quem ainda não tem não rompeu ainda nessa área, quer experimentar, então, assim, essa vivência, ela traz um entendimento, assim. Então, eu começo trabalhando com eles a questão corporal, então, eles vão se movimentando como se ele estivesse consagrando cada membro do corpo dele ao Senhor em forma de movimento. Tá? Então, assim, é uma movimentação de nós para o Senhor. Então, isso começa a desbloquear as pessoas, a consagrar o Senhor e trazer essa vida em cada parte do seu corpo, né? Então, você começa a trazer toda, como se fosse um aquecimento corporal, mas em forma de consagração e movimentação, em forma de atrair a presença do Senhor. É como se você estivesse liderando essa movimentação em forma de gratidão. Então, tudo que você faz, então, você começa com as mãos, né? Cotovelo, braço, né? Aí o que você pensa, toda a movimentação aonde você caminha, onde seus pés pisam. Isso vai trazendo um entendimento corporal, uma consagração de cada movimentação e um romper mesmo para quem tem dificuldade de entrar na presença do Senhor. Porque às vezes as pessoas ainda não conseguiu, às vezes no nosso quarto a gente tem um pouco, mas a gente ainda não conseguiu trazer trazer, né, como se atrair a presença dele mesmo, né? Então eu trabalho dessa forma. E cada um ele tem um acervo motor diferente. Então, assim, o que eu vivi desde criança até hoje é diferente do que cada um viveu, mas cada um tem a sua identidade e cada um vai se movimentar na sua amplitude, no seu repertório corporal, em forma de adoração, em forma de gratidão e consagração. E aí você vai
entrando nessa atmosfera de atrair a presença do Senhor. E aí, o que eu peço para eles? Tem um certo momento que eu peço para eles pararem, eles não podem se movimentar mais em nada. Então, é como se fosse a brincadeira de estátua mesmo. E aí, você vai começar a atrair a presença de Deus somente com o seu olhar. E aí, eu começo a trabalhar com eles um exercício de você atrair a presença de Deus da entranha, sabe? Porque tudo vem de dentro para fora. É do coração, né, do adorador, de dentro para fora. Então, eu começo eles vão tentar atrair a presença de Deus falando que ama a Deus somente com o olhar, de dentro para fora. Então, é muito doido, porque você não pode se mexer, mas você vai falar o quanto você ama Jesus somente com o seu olhar. Eu estou falando aqui, vocês vão imaginando, tá? Porque a gente está só na parte verbal, mas é como se vocês pudessem estar fazendo. E aí, de repente, eu libero elas para continuar essa movimentação de uma forma mais extravagante. O que é ser extravagante? É você fazer movimentos esquisito, sabe? Não precisa ser nada muito bonito, mas algo que vem realmente de dentro para fora. E aí eu começo a trabalhar com eles essa questão de paternidade mesmo, sabe? Se você não teve o seu baile de formatura, então experimenta dançar com o Senhor. Se você não, né, ainda não teve, não foi, né, para o altar com o seu marido, dá a mão para o Senhor e começa a trazer toda essa vivência de paixão mesmo por Cristo. Então, assim, tipo, aí você vê os homens, às vezes, estão brincando de carrinho, estão voando, as meninas estão pulando corda. Então, você entrar na presença de Deus e ser extravagante naquilo que você nunca fez, virar cambalhota, fazer uma estrela. E aí eu peço para parar de novo, e aí, de novo, você... Aí, o que eu sinto, que eu falo para eles? Quando a gente começa a entrar nessa atmosfera, é a hora que o Senhor é atraído. Aí eu falo que é como se Jesus estivesse do outro lado da ponte. E ele, pelo nosso coração, pelas nossas entranhas, ele foi atraído por nós. E ele começa a atravessar a ponte para vir ao nosso encontro. Aí eu dou mais um start, assim, para que as pessoas realmente se extravasem, sabe? Se sentir vontade de gritar, se quiser chorar, se quiser pular, saltar, assim, fazer o maior que consegue, sabe? O extremo. E aí elas param, e aí assim, as pessoas já estão bem ofegantes, e aí eu falo que quando a gente chega nessa atmosfera, é quando Jesus atravessa a ponte e vem ao nosso encontro. Aí eu alinho as batidas do coração com o coração do Pai. E aí elas conseguem atrair a presença de Deus. É como se fosse isso, entende? Quando a gente... É diferente quando é para o outro, quando é para o Senhor. Quando a gente consegue atrair Ele, quando Jesus vem ao nosso encontro, aí tudo acontece, né? Aí o céu, o tempo para, o mar abre, a cura vem, né? Deus muda os governantes. Eu acho que é isso, sabe? É a gente realmente atrair o coração do Pai. A profecia vem, né? O que Deus quer liberar para aquele dia, para aquele lugar. Eu não sei. Para mim é dessa forma. Entende? Amém. E é uma forma de você romper na vida das pessoas e elas entenderem que como atrair a presença dele é só dessa forma, né? É a gente alinhar as batidas do nosso coração com o coração do Pai. Pode falar, Priscila. Eu estou, assim, impactada com isso, porque a gente vê muito em seminário de cura interior, de batalha espiritual, de libertação, isso acontecendo, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, ministração de paternidade, essa questão de estar jogando bola com Jesus, de estar andando de bicicleta. A gente sabe de experiências de pessoas que tinham trauma de bicicleta e, de repente, caiu no espírito e começou a pedalar andando com Jesus. Só que você está falando isso aí e eu estou vendo
como uma estratégia muito importante para quem precisa se liberar, não só para quem trabalha com dança, mas para toda igreja e tem dificuldade de se expressar, de se liberar diante do Senhor. Então, eu vou orar a partir de hoje e eu vou pedir ao Senhor para abrir uma porta, para trazer você aqui, para ministrar para a gente, mas para toda a igreja, porque isso é lindo demais. Isso é muito lindo. E eu fiquei pensando... Pode falar. Pode falar, Tereza. Não, pode falar. Eu fiquei pensando quantas pessoas, né, que a gente vê na palavra que, quando, por exemplo, na construção do tabernáculo, havia uma unção, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas para liberar, por exemplo, para criar, com criatividade. A palavra fala para criatividade. O Espírito Santo desceu com criatividade. E a gente vê que Deus ele é extremamente simbólico. A Bíblia é cheia de memoriais, de simbolismos, que a gente vê que isso tem que fazer parte da nossa vida espiritual, da nossa realidade espiritual. Eu, de vez em quando, lá na casa de oração, fico meio doida. Eu não sei dançar, mas eu quando começa a vir aquilo, eu pego o globo, eu pego bandeira, pego mapa, e eu me jogo, eu rolo no chão. Outro dia eu sentei na mesa, Jesus estava lá. Tem uma mesa, senta aqui, vamos comer e vamos conversar. Então eu comecei a comer, comecei a conversar, eu e a minha amiga que estava no violão na adoração. Quem passava, são duas loucas ali. Então, assim, eu vejo o Espírito levando a gente a essa uma outra realidade que não é a visível. Mas eu percebo que as pessoas precisam ser ativadas. Tem pessoas que têm talentos, né? E não sabem como funcionar no corpo, e às vezes elas têm o talento para arte, seja para pintura, seja para dança. E isso eu comecei a ficar pensando, meu Deus, quantas pessoas que estão sentadas no banco e que poderiam estar se expressando, né? Às vezes você não sabe cantar, você não sabe tocar um instrumento, mas você sabe se expressar na dança, né? E você encontrar o seu ministério, o seu chamado e desenvolver através de uma ferramenta como a dança. Então, eu achei isso muito, muito poderoso, muito profundo. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, eu estou muito impactada. E eu vou orar a partir de hoje, primeiro, para que as pessoas sejam ativadas. As que estão à minha volta, elas sejam ativadas. Seus talentos que o Espírito Santo tem derramado, deu talentos. E nós precisamos devolvê-los ao Senhor, né? Então, eu quero, primeiro ponto de oração, que essas pessoas sejam ativadas. E o segundo é que para toda igreja, para todo filho, ele consiga se liberar na presença de Deus, porque quantos são travados, não conseguem, às vezes, nem cantar, não conseguem levantar a mão, não conseguem interagir no ambiente espiritual, no ambiente profético. E eu tenho perguntado ao Senhor, eu falei, Senhor, o que precisa acontecer? O que está por detrás disso? E às vezes a gente acha é maldição ou são prisões espirituais e não são. Elas não sabem fazer isso, né? Então isso que você está falando é alguém, lindo. Na verdade, é como Miriam. Alguém precisa quebrar o perfume, alguém precisa dar esse primeiro passo, porque assim, nem que seja assim, às vezes o culto, vamos supor, um culto de domingo, que é um culto mais evangelístico, a gente não faz essas coisas tanto. Mas, de repente, preparar um ambiente para eles, para a igreja viver esse movimento da noiva, sabe? De cura. E não necessariamente precisa ser num culto de domingo, pode ser um movimento à parte, para que eles possam romper nessa área. E assim, a gente vê que muitos artistas, eles não conseguem se achar, né, dentro do corpo, eles ficam tanto dom, tanto talento ali enterrado mesmo, né? Porque eles não são entendidos, não são compreendidos, eles mesmos não sabem entender o lugar deles e a gente não sabe também romper neles, trazer, porque precisa desse trabalho de cura, de romper mesmo, de paternidade, entendeu? Quando a gente consegue trabalhar essa questão da paternidade, aí deslancha, né? Então, assim, precisa passar por esse processo de cura, né? De entender quem eles são, de romper.
E não tem idade, né? Isso vai desde do idoso até a criança. É lindo. Muito lindo. Muito Eu lindo. Eu vou amo, orar para assim, você eu vir amo ir aqui. nos lugares e ver, assim, esse romper na igreja toda, sabe? Esse movimento da noiva é algo que para mim, assim, é para hoje, sabe? Porque Para hoje. não dá mais para a gente ficar na Renata quer migalha, né? falar. Assim, Fala, fala, Rê. Renata. Deixa eu desativar o microfone primeiro, né? Nós, inclusive, passamos, a Priscila falando agora, eu estava me recordando aqui que nós passamos por uma situação semelhante aqui na igreja há um tempo atrás. Uma vez observando o pessoal do louvor cantando, nessa época eu ainda não fazia parte da dança, porque tem, acho que 3 anos, vai fazer 4 anos que eu estou na equipe de dança, né? Mas até então eu não fazia parte. E assim, a gente observando a igreja, o louvor do céu na terra, sabe? Assim, o louvor bem intenso, e muita gente dispersa na hora do louvor, sabe? E uma vez, assim, orando, eu perguntei para Deus o porquê que alguns conseguiam entrar naquela atmosfera e outros não, ficavam dispersos, assim, às vezes conversando, às vezes era um momento ali de bater papo com um colega e tal, não entrava, né, naquela presença e tal. E aí foi onde Deus tocou em nós, assim, falou que era porque não tinha quem ensinasse, não tinha quem mostrasse como que entrava naquela atmosfera, então eles não conheciam. E aí nos levou a fazer um seminário de adoração, né? Inclusive baseado naquele livro Como Adorar ao Rei, não sei se vocês conhecem, que é um livro muito bom também. E aí Não, nós eu não fizemos um conheço. seminário muito bom, gente, eu recomendo, o livro é maravilhoso. E aí nós fizemos um seminário, inclusive foi semana retrasada. Como adorar ao rei. E assim, a gente percebeu que, nossa, foi como se tivesse destravado, assim, sabe? Uma chave, assim, tivesse girado uma chave, porque é outro ambiente, é outra coisa. Acho que a igreja, assim, entendeu realmente como atrair a presença de Deus, como adorar ao rei de verdade, sabe? Muitos que estavam dispersos ali naquele ambiente. E a Priscila Nossa, fala... e é muito lindo. Aqui na minha igreja, a gente tem um movimento que eu gero bandeiras específicas para cada um. Então, assim, não são acessórios igual para todo mundo. Então, vamos supor, a Priscila chega, eles me escrevem e falam assim, Dani, olha, eu vou entrar no movimento, e Deus hoje ele está falando isso comigo. E aí eles compartilham um sonho, uma visão, algo, e eu pinto algo específico para a pessoa. Então, vamos supor, hoje eu pintei uma bandeira que a moça me mandou um desenho, então elas têm sonho, têm visão, elas pintam, e eu trago o céu no tecido, vamos supor, eu reproduzo o que elas estão vivendo. Quando elas levantam aquela bandeira, a bandeira delas, eu falo que é como se fosse um bebê com a digital. É uma unção específica que elas estão derramando. Então, assim, vamos supor, eu estou vivendo um tempo que eu estou guerreando pela minha casa, pela minha família. Então, Deus fala algo comigo. Ela sabe que quando ela levanta aquela bandeira, ela está levantando a bandeira da família dela. São unções específicas, sabe? E é um movimento tão lindo, porque é individual para cada um, sabe? E assim, é aquilo que eu falei para vocês, para cada lugar Deus dá uma estratégia diferente. E é muito, muito, muito lindo mesmo. Dani, você falou sobre a bandeira aí, o estandarte, e essa semana estava estudando sobre aquele versículo de Cantares, né? Leva-me à sala do banquete, o estandarte sua bandeira é o sobre amor. É o amor. Você que Nossa, trabalha com Vanessa, isso, o que você compreende disso? eu compreendo. Ó, olha só, tá até aqui no meu caderninho, ó. Que eu falei para Deus que eu ia fechar hoje falando sobre esse versículo. Amém, amém. Estamos alinhada, hein? Oh, glória a Deus. O que eu entendo? Eu entendo assim, ó. Lá em Coríntios, né, quando Deus fala sobre o amor, ele fala que não adianta a gente
pôr o nosso corpo para ser queimado, se a gente não tiver amor, de nada adianta. Então, eu vejo assim que tudo que a gente faz, tudo, né? Então, assim, vamos supor, deu no coração da Priscila de trazer esse movimento para a igreja dela, ela foi movida pelo amor de Deus, porque ela sente o quão as pessoas precisam disso, sabe? E o que acontece? A gente trabalha muito com a questão das artes, e esse meio, ele é um meio muito delicado, que envolve muita vaidade, muita inveja, orgulho, a pessoa gosta de se aparecer. Então, assim, são dois lados, né? A gente precisa tratar o caráter do artista e ativar o artista. Então, assim, né? Não dá, precisa caminhar essas duas coisas juntas. Mas o que eu entendo desse versículo é que tudo que a gente faz, tudo para Deus, se não tiver o amor, de nada adianta. Então, assim, eu falo que eu queria fechar com esse versículo, o estandarte sobre mim é o amor, porque isso precisa estar estampado em nós, isso precisa ser a nossa bandeira em tudo que a gente faz. Essa bandeira, ela precisa estar hasteada na nossa vida em tudo que a gente faz, porque se tudo que a gente faz, primeiramente, não tiver o amor pelas pessoas, o amor pelo chamado, o amor por Deus, o amor, de nada adianta, é vaidade. Entende? O que a gente faz, o ministério, ele vai ser palha, né? Então, assim, se a gente... Não adianta a gente, né? Olha que forte, não adianta eu deixar o meu corpo ser queimado. Se eu não fiz aquilo com amor de verdade, com amor, não adiantou nada. Né? Então, eu acho que esse estandarte é o estandarte rema para todos nós. Ele é o versículo-chave da Bíblia para todos nós. Que lá fala que tudo que a gente fizer, se não fizer por amor, de nada adianta. Então, para mim, esse estandarte, ele é um estandarte para todos, hastear, entendeu? De tudo que a gente faz. Se esse estandarte não for verdadeiro dentro de mim, de nada adianta. Amém? Tá sem som, Vanessa. Amém, amém. 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 A gente está aqui já com o nosso horário já estourado. Já deu. Estourou. Mas eu estou muito feliz por essa aula, por esse período, foi muito precioso. Quero agradecer imensamente a Daniela por ter essa disposição de estar aqui com a gente, né? Semana passada esteve com um grupo e hoje com outro. Faltou muita gente hoje, mas eu creio que as pessoas vão estar nos ouvindo depois, te ouvindo, né? Através da gravação. E com certeza serão muito abençoados, muito enriquecidos. Queria agradecer a vida da Priscila, da Maria, da Renata, né? Fomos muito abençoados nessa noite. Estou impactada. Amém, glória a Deus, Maria. Quero ver, vamos ver os frutos, né? A sementinha cair em solo fértil. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ministrar diferente agora. Amém. Mostrando outras coisas. Glória a Deus. Amém, Maria. Glória a Deus. Então, assim, eu também não sou uma bailarina, né? Assim como a Priscila. Eu também não. Nem eu. Também não. Mas, assim, eu também pego a bandeira, sabe? E os elementos, de acordo com o que o Espírito Santo sopra, a gente vai ministrando. E isso é aí. muito bom ouvir isso que a Dani nos trouxe hoje, né? Inspirou muito mais a gente ainda para nos liberar, né? Nos permitir viver esse momento com o Senhor, né? Amém. Dele nos chamar para dançar e a gente dançar diante da presença. Ai, gente, pensa, você vai em alguém que está enfermo no quarto, você começa a ministrar um movimento de liberdade ali. Vocês não têm noção que o Senhor faz, não precisa ser bailarino.
Os bailarinos têm outro chamado, eles têm um chamado de ganhar os artistas secular para Deus, né? Cada um no seu quadrado. Claro que eles podem também ir para o hospital, mas assim, às vezes a gente se taxa muito, eu não sou dançarino, não é isso, né? A gente carrega um movimento. A vida, ela é um movimento, né? Sim. Verdade. Tudo que a gente faz só é inspiração e é expiração, né? Então, sim, a gente carrega, a gente é portador dessa vida, onde a gente for. Amém. Vamos liberar o movimento. Amém. Então, encerra orando Amém. pela gente, né? Orando pela torre também, Tá. para que todos os nossos irmãos e irmãs que estão ministrando com danças, que o Espírito Santo possa derramar sobre eles essa unção. Amém. Eu preciso também me organizar para tentar arrumar um horário, né? Já estou com isso na minha agendinha já. Amém. Glória a Deus. Estamos esperando. Ô, papai. Amém. Papaizinho lindo. Obrigada, Jesus, por esse tempo tão precioso contigo, com as minhas irmãs, Pai. Aqueles que não puderam estar hoje também, Pai. Os homens, Senhor. Nós oramos por eles, ó Pai, para que o Senhor continue levantando os homens, Senhor, em nosso meio, em Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem gerado algo em nós, Senhor, uma sede, Senhor, por mais de Ti, por mais do Teu reino. Pai, eu oro, Senhor, por essa torre, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, com a chama acesa, Senhor, daqueles que já assumiram o turno, Pai, que o Senhor possa provocar, Senhor, novas pessoas para estar, Senhor, entrando nesse turno também, Pai, para que a chama não se apague, que fique o tempo todo, Senhor, altares levantados a Ti, Senhor, corações alinhados com o Teu coração, em todo tempo, em todo momento, declarando santo, santo, santo és Tu, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem colocado sonhos e desejos em nossos corações. Eu oro para que essa semente, Senhor, venha ser fértil, seja multiplicada em muitos corações, Pai, que venha trazer, Senhor, entendimento, clareza, venha ativar ministérios, ativar sonhos, Senhor, trazer, Senhor, estratégias, novas revelações, que o leque, Senhor, seja aberto, o véu seja rasgado, papai, que aqueles que não conseguiam enxergar possam, Senhor, ter clareza daquilo que foram chamados para fazer. Eu oro para que o Senhor libere, Senhor, novas ferramentas, Senhor, para cada um que está escutando agora, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor libere, Senhor, estratégias, Senhor, de guerra, Senhor, de adoração, de intercessão, Senhor, de cura, Senhor, de libertação na vida de cada um. Que o Senhor acenda, Senhor, a chama, Senhor, de cada artista, Senhor, que possa, Senhor, usar verdadeiramente com ousadia, Senhor, e intimidade aquilo que o Senhor tem na vida de cada um. Que nenhum artista venha se perder, ó Pai, mas que eles venham, Senhor, encontrar um lugar no corpo, papai, em nome de Jesus, para que a glória do Senhor se manifeste, Senhor, na terra a cada dia mais, e que a presença do Senhor seja estabelecida, Senhor, na nossa nação, para que a brasa, Senhor, deste lugar, Senhor, venha, Senhor, acender outras nações também, Pai. Que a glória do Senhor seja estabelecida em nós e através de nós. Obrigada pela oportunidade de falar do Teu amor, das coisas do Teu reino, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, obrigada, viu? Pela presença de cada um. Shalom, shalom. Obrigada, Dani. Deus te abençoe. Shalom. Shalom, shalom. Uma honra. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. obrigada. Que vocês precisarem, é só me chamar, tá? Tá, sim, com certeza. A gente vai chamar para outra aula. Amém. Glória a Deus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.